Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt. Antes das crianças saírem, apenas sugerir que, se porventura algumas delas quiserem conversar com os professores um pouquinho sobre o que acabaram de ver, seria excelente. Sobretudo, os pais poderem conversar um pouquinho sobre o que acabamos de ver, porque é muito forte. Alguns deles poderão entender quase como um entretenimento ou simplesmente passar por cima da sua cabeça. E os tempos que vivemos são de desistência de nós mesmos. Nós é que desistimos. Jesus nunca disse que desistia de nós. Então, as crianças têm o seu tempo de ensino agora, de aprendizagem, de crescimento, e eu desejo convidar-vos a espreitarmos a Bíblia. E antes de mergulharmos no Evangelho de João, no capítulo 11, eu gostaria só de recuperar o texto que serviu de base para o nosso tempo aqui, em conjunto, em comunidade, e que segue à boleia da experiência do salmista. O Salmo 13, que nós já lemos assim uns pedacinhos. Eu creio que nós nos revemos muito na experiência dele. Esta é uma música, este é um poema, é um cântico que fala de alguém que sente que provavelmente Deus virou-lhe as costas, que Deus desistiu dele. E é isso que ele expressa lá no verso 2 ou no verso 1, consoante a tradução que tínhamos em mão. Até quando, Senhor, estarás esquecido de mim? Para sempre? Até quando desviarás de mim o teu olhar? Até quando o meu coração e a minha alma hão de sofrer e estar tristes noite e dia? Até quando é que o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim, Senhor meu Deus. Responde-me e ilumina os meus olhos para que eu não caia no sono da morte. Há alturas em que nos apetece simplesmente baixar os braços e desistir. Já não aguentamos. Não aguentamos a pressão interna e a externa. Seja no ambiente académico, profissional, as solicitações familiares, não aguentamos mais. As dores e as desilusões, eventualmente com filhos que nós julgaríamos que já tinham idade suficiente para se orientar e agora em idade adulta, então termos nós de os substituir na reflexão sobre demandas do dia-a-dia que nós julgaríamos que crianças e adolescentes conseguiriam resolver. Então, muitas vezes estamos mesmo cansados. E o que é verdade é que tivemos um conjunto de imagens por força deste vídeo que nos ajudam a perceber que nós estamos mesmo perdidos e desorientados. Quando nós fazemos seleção de amizades ou de relacionamentos em função de uma imagem que construímos acerca do outro, é terrível. Quando nós estamos completamente esgotados, mas o que vendemos através das redes sociais é que tudo vai bem, que tudo está no sítio, que tudo está conforme, isso é doentio e é perturbador. E é como que uma selfie do nosso estado de alma. Então, quando nós olhamos para um episódio como aquele que está narrado no Evangelho de João, no capítulo 11, eu francamente gostaria que nós pudéssemos ler mesmo na íntegra este relato e depois tirarmos algumas conclusões. E eu espero, francamente, que nós possamos tirar muito mais conclusões do que aquilo que até vamos refletir aqui. Mas, na verdade, eu creio que à boleia do sucedido entre Jesus, os seus amigos, os que o seguiam de perto, e o acontecido com Lázaro, e desde já antecipamos que Lázaro significa aquele a quem Deus ajuda. E eu acho que todos nós pensamos que Deus está do nosso lado e que Deus nos ajuda. Mas ficamos intrigados porque é que Jesus age de determinada maneira e ficamos com a sensação, ele desistiu de mim, de certeza. Então, julgo que podemos colocar-nos na pele de Lázaro, na pele de Marta e Maria, na pele dos amigos próximos de Jesus e dizer, eu estou a sentir isso, eu acho que ele desistiu de mim.
E pode ser que este seja o momento que nós estejamos a viver. E então, nessa medida, por favor, se há papel e caneta, ou se há um simples telemóvel, agora podem viajar mesmo lá para o bloco de notas e tirem as vossas. Então, vamos começar por ler o texto. E eu peço, porque nem sempre valorizamos em comunidade cristã o tempo de leitura da palavra. Então, é mesmo permitir que o Espírito Santo nos conduza na leitura que vai ser feita. Então, este pode ser o tempo mais precioso para que Deus te fale, para que Deus nos fale. Então, peço a melhor cooperação de todos para que, então, na leitura, nós possamos ser enriquecidos e tocados. Diz-nos assim, Evangelho segundo João, capítulo 11. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ainda se lembram do que é que significa Lázaro? Aquele a quem Deus ajuda. E a quem Deus ajuda, também adoece. Um homem chamado Lázaro estava doente. Era natural de Betânia, a aldeia onde viviam também as suas irmãs, Maria e Marta. Maria foi aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e lhe enxugara os pés com os cabelos. Lázaro, o doente, era seu irmão. Por isso as duas irmãs enviaram este recado a Jesus: Senhor, o teu amigo está doente. Quando Jesus recebeu o recado, respondeu: essa doença não é de morte, mas sim para mostrar a glória de Deus. Porque por ela vai Deus manifestar a glória de seu Filho. Jesus tinha uma grande amizade por Marta, pela sua irmã e por Lázaro. Mesmo assim, quando recebeu a notícia da doença de Lázaro, ficou ainda 2 dias no mesmo lugar. Só depois é que disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos comentaram: Mestre, ainda há tão pouco tempo que os judeus te queriam matar e vais agora voltar para lá? Jesus respondeu-lhes: o dia não tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque não tem a luz com ele. E acrescentou: o nosso amigo Lázaro está a dormir, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram então: Senhor, se está a dormir, é sinal que vai melhorar. Jesus queria dizer que Lázaro estava morto, mas os discípulos julgavam que falava do sono normal. Então afirmou-lhes claramente: Lázaro morreu. E ainda bem que eu não estava lá, pois assim é melhor para a vossa fé. Mas vamos ter com ele. Tomé, conhecido por Gêmeo, disse então aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com o Mestre. Ao chegar a Betânia, Jesus teve conhecimento que Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. Betânia fica a uns 3 quilómetros de Jerusalém. E muitos judeus foram ver Marta e Maria para as consolar da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava a chegar, foi ao seu encontro. Entretanto, Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se cá tivesse estado, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, quanto pedires a Deus, mesmo agora, Ele te concede. Jesus garantiu-lhe: teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, respondeu ela, que no último dia, quando todos ressuscitarem, também ele há de ressuscitar para a vida. Jesus então declarou-lhe: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, mesmo que morra, há de viver. E todo aquele que está vivo e crê em mim, nunca mais há de morrer. Crês tu nisto? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus, aquele que havia de vir ao mundo. Depois destas palavras, Marta foi chamar sua irmã Maria e disse-lhe em particular: está cá o Mestre e mandou-te chamar. Logo que Maria ouviu isto, levantou-se apressada e foi ter com Jesus. Ele ainda não tinha entrado na aldeia, mas continuava no lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam em casa de Maria para a consolar, quando viram que ela se levantou à pressa e saíra,
foram atrás dela, pois pensavam que ia à sepultura para chorar. Ao chegar onde estava Jesus, Maria lançou-se-lhe aos pés, mal o viu e disse: Senhor, se cá estivesses, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria a chorar, e os judeus que tinham chegado com ela a chorar também, comoveu-se muito e ficou perturbado. Depois quis saber: onde é que o sepultaram? Responderam-lhe: Senhor, vem ver. Nesta altura, Jesus chorou. Os judeus reconheceram: vejam como era amigo dele. Mas alguns murmuravam: ele que deu vista ao cego, não podia ter evitado que este homem morresse? Jesus, comovendo-se de novo, aproximou-se do túmulo. Era uma caverna e a entrada estava tapada com uma pedra. Jesus disse: tirem a pedra. Mas Marta, irmã do defunto, adiantou-se: Senhor, já cheira mal. Há já 4 dias que morreu. Não te disse há pouco, lembrou-lhe Jesus, que se acreditasses, havias de ver a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos ao céu e disse: dou-te graças, ó Pai, por me teres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas digo agora para as pessoas que estão aqui acreditarem que tu me enviaste. Tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, sai cá para fora. Ele saiu, com as mãos e os pés ligados em faixas e a cara tapada com a mortalha. Jesus ordenou aos presentes: desatem-lhe as ligaduras para ele poder andar. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, ao verem o que Jesus acabava de realizar, creram nele. Mas alguns foram ter com os fariseus e contaram-lhe o que Jesus fizera. Vamos orar. Jesus, nós não queremos apenas ouvir, queremos observar, queremos olhar para ti, ver como te moves, ver qual é a tua agenda, o propósito que acabas por descobrir naquilo que nos vai sucedendo. Ajuda-nos a ver mais longe do que aquilo que conseguimos enxergar agora. Te pedimos que este seja tempo de encontro contigo. E obrigado, dizemo-lo pela fé, por não desistires de nós. Te pedimos que, de facto, nos auxilies a encontrar-te e, nessa medida, a encontrar também significado para o momento que cada um de nós está a viver. Em teu nome oramos. Amém. Quando olhamos para os primeiros 5 versos deste relato, eu creio que há um conjunto de ideias que assaltam a nossa mente. Não sei se no nosso trajeto não tem acontecido também connosco o que aconteceu inicialmente com os discípulos. Confundir diferença com indiferença. Vou repetir. Os discípulos confundiram a forma diferente de Jesus raciocinar com indiferença sua. E isso é uma coisa completamente distinta. Há alturas em que nós pensamos que Jesus está indiferente. Ele só está a raciocinar de forma diferente e desejoso de que nós acompanhemos, então, a sua linha de pensamento. Todos nós adoecemos, certo? Há aqui alguém que não adoeça? Todos nós adoecemos, de uma forma ou de outra. Doença física, doença emocional, doença da alma, doença espiritual, todos nós adoecemos. E de uma maneira ou outra, todos nós carecemos de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. E é bom que saibamos que Deus está sempre pronto para auxiliar-nos. Jesus está pronto para nos auxiliar. E se porventura tal nos passa despercebido, é tão interessante que bastaria olhar para a forma como Jesus nos trata e como Ele nos considera gente. Nestes primeiros 5 versos, vejam, Jesus estava familiarizado. Jesus tinha vínculos, tinha relacionamento com Lázaro e com a sua família. A própria família podia atestar quão importante Jesus era na sua própria vida.
E nós temos até o relato, neste capítulo, da forma como Maria ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os cabelos. Uma história apaixonante. E isto aconteceu onde? No ambiente da família de Lázaro. Aquele a quem Deus ajuda. Então, creio que um desafio para nós é vermos o que é que Jesus tem feito e como é que a história da nossa família está ligada à de Jesus. E vamos encontrar relatos assim. Um primo, um tio, um filho. Nós próprios temos algumas coisas para dizer. Jesus valeu-me. Jesus foi determinante para a minha própria caminhada. Agora, é tão interessante que se nós fizermos esta retrospectiva, começar no nosso próprio quadro familiar, rapidamente nós vamos recolher testemunhos da sua compaixão. De um Jesus que se importa. De um Jesus que quer saber de nós. Só que a sensação que nós temos é, então nós informámo-lo e ele não veio logo a correr. Mas que espécie de postura é esta? Que Salvador é este? Que amigo é este? Que eu, ao clicar os dedos, ele não vem de supetão solucionar o meu problema. Esta é a nossa tendência. Agora, o que é verdade é que a ele se deve a devolução da dignidade que em tempos nós desperdiçamos. Se já havia indícios de dignidade na família de Lázaro, foi por causa do dedinho de Jesus. Do modo como Jesus trabalhou na vida da sua própria irmã. E é exatamente por nele termos inteira confiança que nós recorremos a Jesus quando estamos à rasquinha. É ou não verdade? Há alturas em que é assim, nem a comunidade médica resolve o nosso dilema interior. Nem o psicoterapeuta acaba por trazer a resposta na íntegra do vazio que eventualmente nos assalta. Então todos nós acabamos por, quando estamos aflitinhos, correr para Jesus. Agora, há aqui aspectos interessantes, parece-me, nestes versos. Ainda estou a refletir nos primeiros 5 versos convosco. É importante disciplinar-nos a não exigir nada. E vejo que nós, em geral, não gostamos do raciocínio de Jesus porque é diferente do nosso. E a nossa tendência é, eu se estivesse no lugar dele, eu sei o que faria. Mas nós queremos submeter-nos à sua orientação. E se de facto somos seus seguidores, sabemos que é o seu raciocinar que nos convém, não tanto o nosso. Então, nós nem sequer lhe deveríamos sugerir um plano de ação. E vejam que está subentendido neste relato, nestes primeiros 5 versos, que até nós próprios acharíamos que Jesus não deveria ter agido como agiu. Então, o que fazer? O que fazer quando nós achamos que Jesus deveria vir depressa? O que é que nós devemos fazer? Parece-me que, à luz deste texto, apresentar-lhe as dores que nos assaltam o peito e aguardar o seu proceder. Mas isto é duro. Aguardar. Esperar. O que é que eu tenho feito senão isto? Pois bem, é a nossa caminhada até ao fim dos nossos dias. Saber esperar. Depender. Sem esquecer aquilo que inicialmente referi. Apresentar-lhe as nossas dores. É que às vezes nós estamos cansados de esperar, mas não dialogamos com ele. Não lhe dizemos, na verdade isto tem sido duro, tem sido difícil de ser encarado. Então, se nós estamos certos que ele tudo fará para que as adversidades que enfrentamos permitam que Deus se destaque, vai ser mais fácil esperar. Vejam que é tão interessante o que é que nós lemos. Jesus diz, essa doença não é de morte, mas sim para mostrar a glória de Deus. Ou seja, para que Deus se destaque. E há momentos em que fica difícil esperar. Mas eu creio que haverá uma postura distinta da minha e da tua parte se nós, na verdade, acabarmos por lembrar que esta experiência dolorosa de sofrimento que estamos a passar num momento é bom que possa permitir que a mensagem da cruz se destaque. A da renúncia, a da entrega, a da confiança. Porque é o amor que Ele nos tem, que é tão extravagante, a ponto de Ele se ter disposto a vir ao nosso encontro, que permite que nós possamos confiar nele. Jesus pagou o preço todo por nós. E é curioso, nós nem sempre associamos este episódio à arrancada de Jesus em direção a Jerusalém. Por outras palavras, foi aqui que se iniciou a sua arrancada em direção à cruz. E tudo por causa de um amigo
que Ele vai socorrer. Vejam, quando nós pensamos, o que conta é a minha história. Não, o que deveria contar é a cruz a evidenciar-se na nossa própria história. E isto é uma cambalhota na nossa forma de raciocinar. Porque a nossa tendência é pensarmos que nós somos o centro da nossa história. E o centro da nossa história deve ser a cruz. E aquele que foi até à cruz. E aquele que nos amou de uma forma tão extravagante. Talvez isto nos ajude em alguns dos momentos que estamos a passar como pais, ou eventualmente alguns dos dilemas que estamos a viver num quadro, então, de saúde pessoal, no âmbito de tensões no quadro familiar, porventura profissional. Lembrar isto, apresentemos as nossas dores a Jesus e aguardemos o seu timing, certos de que Ele já foi até à cruz e foi efetivamente então por nós. Agora, quando nós olhamos para o momento seguinte, eu queria só encorajar-vos, atendem para o texto, reflitam também por vós, mas do verso 6 até ao verso 10, há pelo menos uma lição que tiro para mim, depois da primeira que já enunciei. Não confundir diferença com indiferença. Nomeadamente quando olhamos para a forma de Jesus atuar. Agora, também aprendemos do verso 6 até ao verso 10 algo que nos é dito todos os dias, que nós nascemos para ser felizes. Agora, depende do conceito de felicidade. Porque quando nós olhamos para estes versos, o que percebemos é o seguinte: o sofrimento faz parte da vida e é para ser enfrentado e não contornado. Olha, eu sei que isto não é particularmente agradável. Ainda esta semana concluía uma viagem de aconselhamento a um casal para arrancar então com a sua vida conjugal e lhes dizia: encerramos esta etapa e agora vocês estão prontos, tal como Jesus disse, como cordeirinhos para ir para o meio de lobos. Ou seja, a vida é dura. A vida conjugal é dura. A nossa vida, a nossa caminhada aqui, às vezes nós pensamos que estamos a caminhar nas nuvens e a vida vai ser sempre assim. Não, não vai ser. Há altos e há baixos. E quando nós olhamos para estes versos, percebemos que os timings de Jesus são perfeitos, mas nós muitas vezes não o entendemos. Não entendemos esses timings. Porque podem gerar polémica, controvérsia e até burburinho. Mas há uma coisa que também aprendemos aqui, é que nada disto aparece a Jesus. Não é por causa de nós refilarmos, de nós amoarmos, de nós o empurrarmos, de nós tentarmos apressá-lo. Nada disto o faz agir de forma distinta. Ele sabe melhor do que ninguém o momento adequado para avançar ou para ficar. Inclusive, ele já tem conhecimento do que se passa à sua e à nossa volta, mesmo antes de lhe fazermos o ponto da situação de viva voz. Porque vejam, nós às vezes é importante que falemos com Jesus. Mas parece-me que eu, na minha forma de pensar, a dada altura, julgo que é importante dar-lhe assim umas indicações de aspectos que parece que lhe estão a escapar. Nós devemos falar com ele, mas dizer: Senhor, tal como sabes, olha, pelo menos a mim o que me aflige muito é isto. Eu não estou a conseguir encaixar as coisas. Não consigo encaixar. Mas é bom então lembrar que é recorrente existir até um desfazamento entre o que pensamos ser a situação atual e a efetiva realidade. Vejam, eles, a dada altura, receberam a informação: Lázaro morreu. E Jesus o que diz? Ele está a dormir. Qual é o pensamento deles? Se calhar Jesus está aqui a dizer-nos que há esperança. Espera, se está a dormir, se calhar vai ficar melhor. E ele diz: não. Na verdade, Jesus tem a necessidade de dizer com todas as letras: ele, efetivamente, morreu. Então, o melhor mesmo é não interferir na sua agenda. O melhor mesmo é acompanhá-lo no seu ritmo. E é natural, conforme acabei de referir, que no início nós não percebamos a razão pela qual ele acaba por se expor tanto. Então, também por nós. E mais tarde ou mais cedo nós acabaremos por perceber que Jesus correu todos os riscos, sendo a cruz o maior deles. Que às vezes nós pensamos que, mais uma vez, isto tem que ver com a nossa vidinha, com os acontecimentos diários. Jesus foi até à cruz para nos salvar a pele e também a alma. Como não sofrerá ele com os danos que nos vão sucedendo no dia a dia? Jesus foi até à cruz e pagou o preço todo, inteiro, por nós.
Por isso ele está envolvido com aquilo que te está a acontecer neste instante. E ouçam, para mim é importante estar a verbalizar, que é para eu próprio também interiorizar aquilo que muitas vezes esqueço no dia a dia. Esta é a razão para andarmos nele. E lembrar que ele é a luz em pessoa, pois é a única forma de não andarmos às escuras, às alpadelas e até às turras. Assim, ao invés de estarmos preocupados que Jesus não chegue a tempo ou que o seu nome seja maltratado, garantamos que não somos nós a atrasar-nos em relação a ele por não estarmos dispostos a pagar o preço. É que há alturas em que quem se atrasa somos nós, não é ele. Vejam, recordam-se do vídeo que nós vimos. É fácil nós dizermos, pois é, este mundo está um caos, todos caminham para o abismo. Mas quem é a responsabilidade, afinal? De Deus? Quando somos nós que nos encafuamos num mundo digitalizado, num mundo que acaba por vender que é essencial nós termos mais, ao invés de sermos menos e menos, então numa perspectiva egoísta e mais de acordo com o caráter de Jesus. Quando olhamos para o trecho seguinte, e eu queria referir-me aos versos 11 até 16, é tão interessante que este é dos momentos, aliás, toda esta narrativa é dos momentos onde nós vemos um lado plenamente terno de Jesus. Jesus nunca disse que desistiu de nós. Nunca disse isto. E é por isso que para Jesus todas as horas são boas para expressar afeto. Todas as horas são boas para expressar afeto. Eu sei que nós às vezes a tendência é associarmos... Não, o afeto é para determinado tipo de momentos. Mas todas as horas são boas para nós nos identificarmos com pessoas. Todas as horas são boas para isso. Jesus nunca escondeu os seus sentimentos. Já repararam? Jesus nunca escondeu os seus sentimentos. Ele assumia com naturalidade, como o faz hoje ainda, os afetos fraternais que cultiva. Tendo completa consciência do que sucede na vida dos seus amigos, ele está primeiro do que ninguém inteiramente por dentro das suas dores. Ele quer o nosso bem. E é por querer o nosso bem que ele está por dentro das nossas dores. Nós é que temos a tendência de fantasiar e fingir que está tudo nos trincos. Nós aprendemos isso. São as ditas selfies, onde, enquanto a câmara não aparece, nós estamos nas lonas. Mas depois, quando eventualmente aparecem outros olhares, nós sorrimos. Com Jesus não é necessário isso. Ele importa-se e conhece a nossa história e o nosso estado. Enquanto nós ainda andamos aos papéis para perceber o que é que realmente se passa, já ele antevê o choque que iremos sofrer, mas também a forma como Deus irá converter as contrariedades em amadurecimento. Eu sei que se calhar ao falarmos sobre as contrariedades no presente, fica difícil pensar que no futuro elas vão concorrer para o nosso bem. Então nós temos de fazer um exercício, que é ir a contrariedades no passado e perceber como é que elas redundaram no nosso crescimento. Nós temos de fazer este tipo de exercícios, pá. Às vezes temos de nos valer dos retrovisores, de fotografias. Temos de rebobinar cenas para perceber, espera, ele foi comigo no passado. Ele vai ser comigo, então no presente também. Atenção, que isto não quer dizer que Jesus gosta de se fazer difícil. Espera lá que eu agora vou-lhes dificultar a vida. Vou, então, aqui calejá-los por força de provocação. Não. Ele também não deseja que nós façamos o que temos tendência, que é sublimar a realidade ou simplesmente distrairmos-nos. Porque quando o assunto é morte, quando o assunto é sofrimento, quando o assunto é dor, qual é a nossa tendência? A subir para o lado, ou desejar que passe depressa. Nós ensinamos isto às crianças. E nós estamos a viver, cada vez mais parece-me, numa sociedade que tende a anestesiar e a querer que a dor passe rápido. Ai, não, que isto... E é por isso que nós temos um volume como nunca tivemos, de divórcios, de desistência de relacionamentos. Porquê? Porque nós, diante das primeiras dificuldades, aquelas mesmo a doer, a nossa tendência é desistir. Mas Jesus não desiste de nós. Então, é por isso que ele até soletra, se for necessário, então, qual é o momento com o qual nós temos de aprender a lidar. E antes que desabemos, ele volta a assegurar que o seu aparente distanciamento vai redundar numa oportunidade para crescer espiritualmente. O que é que Jesus disse
Ainda bem que eu não estava lá, pois assim é melhor para a vossa fé. Qual é a nossa tendência a pensar assim? Eu preciso de Jesus ao pé de mim em todo o tempo. Com certeza. Foi por isso que Jesus enviou de junto do Pai o Espírito Santo. Para quê? Para nos lembrar que nós não estamos sós e que Ele não desistiu de nós. Agora, nós também temos de fazer a nossa parte. E nós já vamos ver isso lá no finalzinho. No fundo, é bom lembrar que Ele enfrentou mais uma vez por nós o sofrimento a que somos expostos, visando o nosso alívio completo. Então há que seguir-lhe o rasto, sabendo agora o quê? Que o que estamos a viver nos levará até à cruz. E isto é uma coisa que nós não desejamos. Espera, este sofrimento é para eu ir até à cruz. Ele também é. É para nós percebermos a dimensão do que Cristo quer trabalhar em nós. Então a crise conjugal, a crise no ambiente profissional, a crise psíquica, a crise moral, também serve para nós, de algum modo, podermos passar a depender inteiramente daquele que se deu para que nós pudéssemos, então, viver certos de perdão, certos de aceitação, certos de que Ele não desiste de nós. Então, ainda que com receios e dúvidas, vamos encorajar-nos mutuamente a dar passos concretos que nos levem à identificação plena com Ele. Eu bem sei que nós olhamos com desdém para a afirmação de Tomé, mas qual foi a afirmação de Tomé mesmo? Está aí, no verso 16. Qual foi a afirmação de Tomé? O que é que ele disse? Ele disse aos outros condiscípulos, vamos nós também para morrer com o Mestre. Olha, ele podia não medir bem, mas naquele momento o que é certo é que ele diz, vamos pagar o preço. Nós devíamos animar-nos uns aos outros assim. Ainda que às vezes até nem tenhamos noção do que é que nos espera. Mas olha, nós precisamos disso, nós precisamos uns dos outros. Então, nunca é tarde, nunca é má hora para expressarmos afeto uns pelos outros e para nos encorajarmos mutuamente. Se às vezes pensas assim, se calhar era bom dar-lhe um empurrãozinho, mas para animar, para encorajar, faz. Estou a dar-me conta, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Ouve. Se entendes que aquela palavra é palavra de ânimo e que ajuda a concorrer para que o outro perceba Jesus está contigo, Jesus não desistiu de ti. Telefona, envia SMS, aparece, convida lá para casa. Então é importante nós entendermos que esta é a forma de Jesus proceder. Sempre revelar o afeto que nos tem. Quando olho para os versos seguintes, nomeadamente do verso 17 até ao verso 27, convidava-vos a relerem então alguns momentos que há pouco então foram partilhados através da leitura integral. Que outra conclusão me parece que é importante que tiremos? Jesus não desiste de nós, mas Ele também sublinha que o significado da vida se encontra numa única pessoa. Às vezes nós pensamos, o significado da vida, nós encontramos-lo na família. Jesus valorizava aquela família, amava aquela família, mas Ele é que trazia significado àquela família. Então, há aqui quem esteja a dar os primeiros passos. Há aqui que a gente já tenha muitos anos de vivência conjunta. Mas lembremos isto, Jesus não desiste de nós. Mas nós precisamos lembrar que o significado da nossa vida, até familiar, até profissional, até afetiva, encontra-se numa única pessoa. Repito, Jesus não cessa de caminhar em nossa direção. É impressionante. Jesus, a seu tempo, foi ter com Lázaro. Nós podemos dizer assim, mas demorou muito tempo. Mas estava a percorrer caminho em direção a Lázaro e à sua família. Nas alturas de agonia, dá-te lá conta, nas alturas de agonia, quem é que está lá nas imediações para nos abraçar? Não é nestas alturas que nós ficamos a saber, não estava a contar receber visita, ou palavra amiga, ou postal, ou SMS de fulano. Mas olha, pensava que tinha mais amigos. E às vezes nós fazemos esta contabilidade. Mas lembra-te quem é que em todos está lá. Jesus está. Tu podes não dar conta, mas Jesus está. E é bom lembrar também que o seu consolo diferencia-se daquele que os familiares e amigos tentam proporcionar. Digam-me só uma coisa. Marta e Maria estavam sozinhas em casa? Tinha uma multidão lá em casa. Uma multidão. Quem nos dera a nós? Eu falo por mim. Quem me dera a mim que num momento de dor extrema, a minha casa se encha. É bom, mas não chega. O consolo de amigos não chega.
Então, o consolo de Jesus diferencia-se daquele que os familiares e amigos tentam proporcionar. A solidariedade destes é sempre bem-vinda, mas a de Jesus é muito mais preciosa. De tal maneira que nos queixamos quando nos parece que Ele deveria ter feito algo para evitar o sofrimento que nos assola. Não temamos abrir o livro. Jesus tem mais do que caparro para aguentar as nossas queixas. Dizer assim, Jesus, se tu tivesse estado aqui, nada disto teria acontecido. Mas Jesus aguenta perfeitamente estes nossos desabafos. Nós devemos é tê-los mais vezes. Nós reagimos assim porque, desta forma impulsiva, por termos o coração ao pé da boca. É verdade que às vezes alguns de nós não conseguimos balbuciar o que quer que seja. Não houve diferença entre as manas. Uma foi logo, a outra ficou recatada. Sabia que Jesus estava. Tinha afeto por ele. Sabia que ele era importantíssimo. Mas refugiou-se, fechou-se em copas. Que é uma coisa que nos acontece a alguns de nós. Uns falam pelos cotovelos. Outros fecham-se e andam a processar aquilo que porventura está a acontecer. Paralisam por dentro. A verdade é que a morte não poupa ninguém e aparenta não ter escapatória. A morte não poupa ninguém. A morte é para todos. É por isso que nós ficamos assim, puxa, eu espero que o luto venha longe. Eu espero que a doença não assole a minha família. Mas depois nós vamos tendo uns avisos no nosso próprio corpo, na nossa própria mente, na nossa própria história, na nossa própria casa, na nossa própria família. Começamos a descobrir que não acontece só aos outros. Sabem, eu acho que há muita riqueza não partilhada no quadro da nossa família. Nós temos gente que tem muito a ensinar-nos por aquilo que já viveu e pelas cicatrizes que tem. Com filhos, com netos, no seu próprio corpo, no seu próprio casamento, na sua viuvez, nas perdas que teve. E nós necessitamos de falar sobre isto com Jesus, uns com os outros. Então a sensação de impotência e até de que é um assunto arrumado para o qual não há remédio assalta-nos de alto a baixo. Nestas circunstâncias agarramo-nos em jeito de desespero a quem? A Jesus. Porque no fundo sabemos que só Ele pode reverter a situação. E quem dera que nós tivéssemos a convicção interior de que a vida não acaba aqui. Porque vejam, qual foi a resposta? A resposta foi, eu sei que um dia a ressurreição acontecerá. Quem dera que nós estivéssemos neste ponto. Quem dera. Podemos não estar, mas quem dera. Na falta dessa certeza, se nós não tivermos essa certeza, ouçamo-lo e acompanhemos o seu raciocínio. E eu vou reler o que Jesus disse à sua amiga, que estava em dor. Eu sou a ressurreição e a vida. Marta, o que crê em mim, mesmo que morra, há de viver. Todo aquele que está vivo e crê em mim, nunca mais há de morrer. Crês tu nisto? À sua pergunta, é bom que nós possamos responder por palavras e atos que é Ele o nosso Salvador. Quem dera que nós possamos dizer a Jesus com todas as letras que Ele é o único que nos sossega a alma. Então, o que é que no fundo Jesus estava a dizer à sua amiga? O significado da vida encontra-se em mim. O significado da nossa vida encontra-se em Jesus. É para Ele que temos de olhar, é Ele que temos de imitar, é Ele que temos de seguir. Não são credos, não são confissões religiosas, não são denominações, não são conceitos humanos. É Jesus que nós temos de seguir, é uma pessoa. Então gostava de terminar com duas ideias mais. Convido-vos a olharmos para o trecho do verso 28 até 33. Eu gosto muito daquilo que descobri aqui para mim, mas eu espero que tu possas descobrir muitas outras coisas. A primeira é que chorar faz bem à alma. Alguns de nós estamos a precisar de chorar. E chorar faz bem à alma. E porquê é que chorar faz bem à alma? Porque sintoniza o coração com Deus e com os outros. Quando nós choramos, é o momento em que se está a dar a conexão com Deus e com os outros. Como assim? É quando nós, de algum modo, chegamos ao coração de Deus. Jesus tem uma preocupação individual por cada um de nós. Não sei se sabes, mas Jesus preocupa-se comigo e contigo. Individual. Única. Daí que depois de ter aquietado o nosso coração, nos desafia a chamar outros para que experimentem exatamente a mesma paz.
Vejam, é tão curioso que Marta o que vai fazer, vai chamar Maria. E é bom que em qualquer dos casos nós estejamos prontos a entregar esta doce mensagem quanto a acolhê-la. Porque uma coisa é entregar, outra coisa é acolher. Uma coisa é falarmos da paz que Jesus tem para dar, outra coisa é nós vivermos a paz que Jesus tem para dar. São coisas distintas. Então, há que correr de pronto para o lugar em que ele se encontra. Onde é que Jesus está? Jesus está, em geral, onde há sofrimento. Quando encontras alguém a chorar, Jesus está lá ao lado a chorar. E é lá que nós deveríamos estar. Às vezes não apetece nada, pois não. Já temos uma carga tão grande, já temos a nossa. Só que Jesus também está connosco. E quando nós percebemos que Ele está connosco, há uma multidão de gente amiga que Ele traz com Ele. Ele tem o condão de se fazer encontrar facilmente. Quem quer encontrar Jesus, encontra-o. Agora, nós é que temos de apressar o passo. E num pulinho nos pormos ao pé dele, como fez Maria. E mais, acabamos quase sem dar conta por arrastar uma série de gente atrás de nós, quando nós estamos a correr em direção a Jesus. Porquê? Porque há pessoas à nossa volta que também estão curiosos para ver onde nos dirigimos quando nós temos o coração apertado. Quando tu tens o coração apertado, para onde é que tu corres? E há pessoas que observam isso. Isso fala muito mais sobre a nossa fé do que propriamente aquilo que nós possamos andar por aí a vender através de versículos decorados. O que fala mesmo sobre a nossa fé é para onde é que nós corremos quando temos o coração apertado. Quem dera que, em vez de nos verem andar a chorar pelos cantos ou a desfazerem aos pedacinhos em lugares de dor crónica, nos encontrem aos pés de Jesus. Para onde é que as pessoas pensavam que Maria ia correr? Para onde é que elas pensavam? Ela vai correr para onde? Para o cemitério. E no fundo ela foi correr para onde? Para o pé de Jesus. Então expunhamos-lhe as nossas lágrimas e perplexidades. Exatamente Maria faz o que Marta havia feito. Não pensemos que nós somos mais fortes espiritualmente que... Maria podia dizer, não, eu estou a aguentar-me aqui muito bem interiormente. Não, ela tem a mesma reação. Qual é a reação? Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Exatamente a mesma coisa. Todos nós, em certos momentos, acabamos por ir parar a esta praia. Dizer assim, Jesus, eu acho que isto tudo é responsabilidade tua, porque tu devias me ter facilitado a vida. De uma coisa nós podemos ter certeza. Jesus emociona-se connosco. Jesus chora connosco. A nossa história diz-lhe respeito. E ele sabe muito bem o que é ter um nó na garganta e sentir um aperto no coração. Aliás, o Pai também. O Pai também. Porque enviou o Filho. E experimentou exatamente aquilo que muitas vezes nós sentimos. Com uma agravante. É que nós acabamos por o sentir e temos responsabilidades no cartório. Jesus tomou-as, as nossas responsabilidades no cartório, tomou-as por amor a nós. E exatamente por causa do amor que nos tem, é que Jesus chora connosco. Então, por último, quando olhamos lá para os versos 34 até 44, percebemos algumas coisas, e eu vou deixar para o final, pelo menos a conclusão que eu tiro para mim, que pode servir-te ou não. Jesus quer que percebamos que está mesmo interessado em cada pormenor da nossa história. Ele não desiste de nós e Ele está interessado em cada pormenor. Mas isto é tão válido para as nossas queridas Francisca, Elvira, Fernanda, Olívia, como para jovens que aqui estão, como o Afonso, para casais como o Gustavo e a Tânia, para gente, então, madura, então, como a nossa Amélia, como a Raquel, Bom, gente jovem, Emily, tenho que te incluir a ti, mulher. Para casais, que estão a dar primeiros passos, como o Mike e Courtney. É para todos nós. Ele está interessado em cada pormenor da nossa história. Não que ele necessite da informação que lhe forneçamos. Ele não necessita, mas o que é que Jesus pergunta? Onde o puseram? Francamente, Jesus não sabia? Jesus não tinha ideia? Não. O que Jesus quer dar a entender é que Ele está interessado na nossa história. Ele quer ouvir-nos a relatar
Porque vejo, não acontece às vezes que nós já não temos pachorra para pormenores. Jesus tem. Jesus tem interesse em ouvir os pormenores. Conta lá. Eu sei que te faz bem. Relata lá tudo outra vez. Ele está perfeitamente a par de tudo, mas o seu desejo é que nos demos conta que Ele não se ausenta dos momentos que nos são mais custosos. A dor que sentimos quando a morte bate à porta da nossa família, e por morte entendamos outro tipo de ciclos que se fecham. De dores, de sofrimentos e de cicatrizes. Então, Ele deseja que nós saibamos que essa dor que experimentamos também é sentida por Ele. Ele sofre por nos ver num estado de tamanha tristeza. Chora por ser nosso amigo e nos amar profundamente. Jesus não desiste de nós. Ele, conforme já referi, chora connosco. Aí levantam-se logo algumas vozes murmuradoras a questionar a razão de não nos tirar as pedras todas do caminho. E às vezes somos nós os primeiros a dizer assim: está bem, pá, então realmente emocionas-te, mas tu tens tanto poder, poderias ter facilitado aqui a coisa. O que é verdade é que Jesus não quer evitar que nós nos aleijemos física e emocionalmente. Esse não é o propósito de Jesus. O propósito de Jesus é que nós percebamos que nada está fora do seu controle. Nada está fora do seu controle. Ele não perdeu o controle das coisas. Agora, ele realmente quer fazer frente a esta cultura de observações facilitistas de que o cristão, então, não passa por dificuldades. Isso não é real. Ele sabe que nós desistimos. O que ele deseja que nós lembremos é que ele é que não desiste de nós. Então, lembremos que nada está fora do controle de Jesus a ponto de nem a morte lhe ter desobedecido, nem a morte lhe desobedeceu. Ele venceu-a, ele dobrou-a. Então, Jesus trata todos os problemas por tu. Por isso, o que é necessário hoje que nós façamos? Jesus, eu estou prestes a desistir. E eu quero lembrar que tu não desistes de mim. E que tu tratas por tu todos os problemas que porventura eu esteja a atravessar. E eu quero entregar-te. Eu quero dizer-te, ok, eu percebo que está tudo sob o teu controle, só não estou a perceber e peço que tu me auxilies a entender o teu ritmo e para onde desejas que eu caminhe contigo. É tão bom quando nós conseguimos dialogar abertamente com Jesus. Agora, o que concluo naquela parte final? O que é que Jesus diz a Lázaro? O que é que Jesus disse a Lázaro? Lázaro, sai. Sai para fora. Agora imaginem o que é Lázaro dizer assim: não, já estou a degradar-me a tal ponto, já são 4 dias, já cheiro mal. Não vou sair. Às vezes nós pensamos assim, já não. Isto já é tarde demais. Foi pena. Se isto tivesse sido há 2 dias atrás, ou há 3 meses. E nós não queremos sair. Mas Jesus está a dizer assim, sai desse estado de apodrecimento, de degradação. Sai. Lembras-te o que é que o salmista dizia? Senhor, não permitas que eu caia no sono da morte. No sono da morte. Jesus disse isto a Lázaro. Mas depois disse uma coisa muito importante que nós esquecemos. O que é que ele disse às pessoas que estavam à volta? E eu acredito que fosse para Maria e para Marta. Mas também, eventualmente, para alguns amigos mais chegados. E para quem quisesse deitar a mão. Qual foi o desafio? Qual foi o desafio? Desatem-no. Desenfaixem-no. Ajudem-no. Isso é tarefa de quem? É tarefa nossa. Então, creio que é bom lembrarmos o seguinte. Há que sair da gruta. E isso é uma responsabilidade nossa. Ninguém vai obrigar, nem Jesus foi lá pegar na mão de Lázaro e dizer assim, sai lá para fora, anda lá, sai lá para fora. Ouçam, isto é uma realidade para ex-toxicodependentes, ex-alcoólicos, para ex-mentirosos, ex-qualquer coisa. Eles tiveram de decidir sair por si. Jesus convida, Jesus desafia, mas não faz isso por nós. Então, teremos de ser nós a tomar algum tipo de decisão e largar. Agora,
Isto não pode ser uma viagem sozinha. Porque às vezes nós estamos tolhidos. Já não sabemos. Estamos eventualmente todos enfaixados. Então o desafio é promovermos ajuda mútua para retirar as ligaduras. Então caminhemos sem atilhos e sem medos, com a ajuda uns dos outros, certos que sob a orientação de Jesus nós estaremos sempre, sempre a salvo. Jesus está conosco. Ele não desistiu de nós. Agora, tu a quem Deus ajuda, como é que é o teu nome? Lázaro. Eu e tu chamamos-nos Lázaro. Eu preciso de ajuda. O que é que Deus me diz? Sai daí. Sai do estado onde tu estás. E depois diz-nos a todos: ajudem-se mutuamente. Desenfaixem-se uns aos outros. Porque Jesus não desistiu de nós, mas também nos responsabilizou. Ele faz sempre a sua parte. A nós compete-nos sair e auxiliar-nos uns aos outros. Que Jesus nos continue a incomodar hoje e sempre. Amém.